Então, pessoal, bem-vindos de volta. Seguimos aqui com o texto do professor Canotilho, a sustentabilidade como princípio estruturante constitucional. Beleza. No bloco passado eu lembrei a vocês que nós temos um sentido estrito e um sentido amplo dessa sustentabilidade. Um sentido estrito mais relacionado às lutas dos movimentos de ecologia, aqueles movimentos ambientalistas essencialmente das décadas de 1970, 1980, início ali de 1990, mas também de um sentido amplo, que aí vai contemplar não só a natureza em si, mas um ambiente composto também de outras dimensões, também dimensão econômica, também uma dimensão social, e eu lembro a vocês as outras dimensões que a gente já lidou também no vídeo passado, entre elas a cultural, a principiológica, a jurídica, a ética. Tudo bem? Então, vamos seguindo. E aí, pessoal, o professor Canotilho ele defende que as normas de sustentabilidade elas devem ser tanto normas programáticas como normas instrumentais. Segundo ele, aquelas normas programáticas são aquelas normas programa que vocês provavelmente já estudaram em direito constitucional. Então, olha, queremos combater as desigualdades regionais. Ok, isso é um objetivo futuro, é um programa que, para ser concretizado, nós dependemos da implementação de vários outros instrumentos. Um instrumento, por exemplo, para garantir o combate às desigualdades regionais seria a criação da Zona Franca de Manaus. Então, a criação de impostos com valores diferenciados na região norte, nordeste, centro-oeste, algumas isenções, algumas situações mais vantajosas, investimentos maiores. Então, tudo isso aí vai depender de leis específicas. Ok. Então, nós precisamos de um programa, algo a se alcançar no futuro, um horizonte que nós precisamos perseguir, mas nós também precisamos das ferramentas para conseguir caminhar naquela direção. Além disso, o professor Canotilho ele chama a atenção para a necessidade de se vencer esse maniqueísmo da maneira pela qual olhamos para a natureza. Eu vou até um pouco mais adiante, não só o maniqueísmo da maneira de olhar para a natureza, mas de sempre tentar olhar uma verdadeira luta do bem contra o mal, que a coisa ou é 100% boa, é 100% má, aquela famosa frase, né, de que mesmo na escala de preto e branco nós temos tons de cinza, mas nós precisamos sim vencer essa briga sempre de bem e mal, do que é certo, do que é errado, na natureza também, quando olhamos para ela. Não podemos olhar para essa natureza sempre como apenas um grande depósito de recursos, que a gente pode ir lá e tirar o recurso que nos é necessário na hora que entendermos, mas nós também não podemos olhar para essa natureza como aquele santuário intocável que deve ser colocado uma doma de vidro para que ninguém mais possa ter acesso, aquele mito do bom selvagem. Pessoal, esse mito do bom selvagem é muito interessante para a gente assistir um filme, para ler um livro, mas de verdade nós já falamos que aquele primeiro paradigma era esse ser humano selvagem que tentava todos os dias vencer as intempéries da natureza, o frio, o calor, a existência de animais caçadores, a falta de comida em grande diversidade, saber o que era saudável ou não de comer, aquilo que teria veneno ou não. Então, tudo isso volta é um grande desafio, que a gente precisa de um equilíbrio, ok? Saber que essa natureza ela precisa estar em equilíbrio para nos garantir uma sadia qualidade de vida, mas saber também que esse equilíbrio é dinâmico, não se impõe pela sustentabilidade que a gente abdique do nosso direito a viver e a viver bem. A questão é, essa nossa vida boa, não pode prejudicar a vida dos outros seres humanos e das outras espécies. Além disso, pessoal, o equilíbrio do meio ambiente como um direito subjetivo e objetivo. É saber que o meio ambiente, ele por si tem o direito de ser mantido em equilíbrio, independente das repercussões que nós vamos ter. Essa superação de uma proteção do meio ambiente apenas pelo seu caráter antropocêntrico. É saber que ele
tem os seus próprios direitos, deve ser mantido em equilíbrio, deve ser protegido pelo seu valor existencial e não exatamente ou apenas pelo seu valor de uso. Mas também saber que esse meio ambiente equilibrado é um direito subjetivo de cada um de nós e que, se ele for posto em risco, cada um de nós pode judicializar, inclusive. Judicializar de uma maneira que nós não precisamos agir apenas quando houver um dano ao equilíbrio ambiental, mas quando houver também uma ameaça de dano. Então, se eu sei que determinado empreendedor vai colocar em risco a minha qualidade de vida, eu posso agir e reclamar a minha qualidade de vida. Tudo bem? Então, é um direito que é de todos, a ninguém em específico, mas a partir do momento em que cada sujeito se sentir lesado por atividades que são insustentáveis, ele também tem que entender que é direito seu ter aquele ambiente garantido em sustentabilidade, em equilíbrio. Além do mais, pessoal, o professor Canotilho vai nos chamar a atenção para a necessidade de um equilíbrio entre as dimensões essenciais da juridicidade ambiental. Que é isso, professor? Olha, os direitos quanto ao meio ambiente, eles vão servir tanto de uma exigência do ser humano para com o Estado, seja numa exigência negativa. Olha, Estado, você é um potencial poluidor. Quando você quer construir uma nova hidrelétrica, quando você quer construir uma nova estrada, quando você quer construir algum outro empreendimento, uma ferrovia que seja, um porto, você é um potencial poluidor. Você não pode colocar esse equilíbrio em risco. Você até pode realizar suas atividades. Muitas dessas atividades são até necessárias para garantir uma boa qualidade de vida a toda a população. Mas olha, tome suas medidas com cuidado para não trazer um desequilíbrio. Então, eu posso exigir que o Estado não seja um poluidor. Ele é um potencial poluidor, a gente tem que ter cuidado com isso. Ao mesmo tempo que não é só negar ao Estado a possibilidade dele poluir, de permitir que ele polua como bem entender. Ele não pode fazer isso. Nós temos que exigir esse direito negativo dele. Mas também exigir do Estado uma prestação positiva. Olha, Estado, e se impõe pela Constituição, e a gente já falou isso no 225 para vocês, da Constituição, que impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de proteger e preservar esse equilíbrio ecológico. Então, Estado, fiscalize, vá atrás, utilize o seu poder de polícia, invista recursos na garantia da sustentabilidade. Mas, ao mesmo tempo, pessoal, nós não podemos exigir apenas do Estado. O Estado é uma grande invenção do ser humano para garantir minimamente uma vida em sociedade. Mas quem vai ser prejudicado essencialmente não é o Estado, pessoa jurídica, mas somos cada um de nós, pessoas físicas. Somos nós que passamos necessidades, nós que temos as angústias de não saber o que é que vai vir no dia de amanhã, nós que temos que procurar a nossa subsistência diariamente. Então, nós é quem respiramos, quem comemos, quem dormimos e precisamos de equilíbrio em todas essas esferas. Portanto, nós também temos o direito de exigir dos nossos irmãos seres humanos, irmãos em espécie, que eles deixem de agredir o meio ambiente. Como também existe o nosso direito de exigir a participação, olha, não é um dever só do poder público, mas também da coletividade garantir o equilíbrio ecológico. E, nesse sentido, a construção de valores mais sustentáveis é interessantíssima e imprescindível, porque é só com esses novos valores que nós vamos ter uma justa repartição de competências e cada um vai saber o que pode ser feito, o que cada um pode fazer e o que nós podemos exigir uns dos outros. Tudo bem? Indo adiante, pessoal, o professor Canotilho ainda vai nos lembrar do dever de atuação do poder público e da coletividade, pelo menos em 4 pontos de vista. O meio ambiente como direito e objeto de direito, como eu já falei para vocês. Olha, o meio ambiente é um direito de cada um de nós, mas ele tem o seu próprio direito. Para que ele seja mantido em equilíbrio, para que a gente não perca a biodiversidade, para que a gente não coloque em risco a vida no nosso planeta, nós temos que manter esse planeta vivo, estruturado, em equilíbrio, mas também é um direito nosso, para nossa sadia qualidade de vida. Segundo, vedação ao retrocesso.
tudo aquilo que a gente já alcançou quanto a direitos fundamentais, e a sustentabilidade tende a ser um desses direitos fundamentais, nós temos que ter a garantia do Estado de que não vai retirar esses direitos que já foram consagrados. Isso é uma doutrina que vem do direito comparado, vem do direito internacional, que se entende o seguinte: olha, se eu precisar gastar todas as minhas energias enquanto cidadão para manter os direitos que eu já tenho, eu jamais terei tempo e forças e recursos para poder lutar por novos direitos. Então eu tenho que ter uma garantia mínima de que aquilo que já foi conquistado não será perdido, para que eu possa focar as minhas atenções em conseguir mais direitos, uma melhor qualidade de vida. Isso se aplica a todos os direitos fundamentais e se aplica também aos direitos da sustentabilidade. Além disso, pessoal, a responsabilização por ilícitos contra o meio ambiente. A nossa própria Constituição, no artigo 225, parágrafo 3º, permite a responsabilização dos causadores de impactos negativos ao meio ambiente. Uma responsabilização administrativa, podendo ter que pagar uma multa, ter o seu estabelecimento fechado, perder uma licença, ser proibido de contratar com o poder público, entre outras tantas. A responsabilização penal, claro, lembrando que a responsabilidade penal deverá sempre ser subjetiva, na medida da culpabilidade de cada um, e também só pode ser punido como um crime aquilo que já houver lei anterior que defina, que tipifique a conduta criminal. Além disso, nós temos a possibilidade da responsabilidade civil, que é o dever de reparar os danos causados a esse equilíbrio ecológico, esse equilíbrio ambiental. Então, se nós fecharmos os olhos, se nós permitirmos que os poluidores continuem poluindo, isso vai colocar em risco a nossa própria existência. Então, vai chegar um momento que o Estado vai ter que deixar de ser tão leniente com os ataques, com as agressões ao meio ambiente, no intuito de garantir o direito de todo mundo. E nesse mesmo sentido, eu recomendo que vocês, na medida do possível, estudem ou relembrem o princípio do poluidor-pagador. Então, aquele que será beneficiado com atividades, com empreendimentos potencialmente poluidores, ele tem que arcar com os custos, seja da prevenção dos danos, seja da recuperação dos danos causados, e não socializar, não externalizar isso para que a sociedade como um todo se prejudique. Tudo bem, pessoal? Então, lembro ainda a vocês o dever de agir do Estado, seja na esfera legislativa, em criar as leis, em criar leis penais, leis administrativas, leis civis, no intuito de facilitar a fiscalização, de aplicar sanções, de deixar mais claros os direitos, de traçar estratégias, programas para uma educação ambiental, para a construção de novos valores, a adoção formal, positivada de alguns valores dessa sustentabilidade, executiva de fazer cumprir as leis na prática, na administração do erário e também judicialmente, no intuito de sanar as inconsistências, de evitar lesão ou ameaça de lesão aos direitos da sustentabilidade. Pessoal, eu lembro a vocês que uma troca de palavras do professor Canotilho, que eu acho sensacional, ele defende o seguinte: o Estado só será sustentável se for de direito. Se nós não tivermos toda uma estrutura dos direitos, uma garantia desses direitos que já foram conquistados até hoje, nós não poderemos colocar a máquina estatal a serviço da sustentabilidade. Mas ele inverte as palavras e diz também que o Estado só será de direito se for sustentável. Se nós não tivermos uma sustentação daqueles direitos que estão sendo garantidos, então tudo isso será perdido na próxima crise que acontecer, sei lá, talvez até nessa crise do coronavírus ou qualquer outra que possa nos ser forçada. Então, nós precisamos aderir aos princípios da sustentabilidade para que esses permitam a longo prazo o acesso a todos os direitos ditos de um Estado democrático de direito. Tudo bem, pessoal? Já vou chegando em 15 minutos, vou gravar só mais um bloco e talvez nem chegue a 15 minutos. Tudo bem? Por favor, não sai daí, mantenha a concentração para que a gente não perca a linha de raciocínio. Até daqui a pouco.